Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48. Nós começamos esse estudo 2 semanas atrás e vamos concluí-lo hoje. Mais uma parte do estudo da série O Sermão do Monte. Mateus 5, 38 a 48. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos em Tua casa. Abre nossas mentes, nossos corações, para que Teu Santo Espírito esteja falando conosco, Pai, nos ensinando a Tua palavra. Pedimos Tuas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, 2 semanas atrás, então, nós falamos um pouquinho sobre uma reação positiva sem retaliação. Falamos um pouco do fato que a vingança não nos pertence, né? Vimos que era uma prática do Antigo Testamento, que se alguém nos ferisse, nós tínhamos o direito de feri-lo de igual modo, porém não por nossas próprias forças. Havia um juiz que iria mediar a situação e colocar como sentença aquilo que ele causou de mal, né? Vimos várias referências falando sobre isso. Vimos que os escribas e os fariseus estavam estendendo essas prerrogativas que eram partes dos tribunais, dos juízes, para as relações interpessoais. Ou seja, você me machucou, eu tenho direito imediato de retribuir de igual modo. E não era isso que a lei mosaica falava, né? Vimos que a lei proíbe a vingança e vimos que Cristo deu 4 ilustrações, falando sobre a outra face. Então, se alguém te bate em uma face, dê a outra. Vimos sobre a capa. Se alguém tomar a túnica, dá também a capa. Obrigado, Ana. Vimos a 2ª milha. Te obrigaram a andar a 1ª milha, vai com ele a 2ª. E vimos sobre o pedinte, né? Que é destacando justamente a questão da negação do próprio eu, né? Então, se alguém te pede, é para dar. Não de forma indiscriminada, falamos bastante sobre isso. Hoje, nós vamos para a 2ª parte do ensino de Cristo. Vamos observar que Cristo não proibiu uma justiça punitiva, mas nos proibiu de tomar a lei para nossas próprias mãos. São 2 coisas bem distintas, tá? Então, de novo, Jesus não proibiu uma justiça punitiva, mas nos proibiu de tomarmos essa lei em nossas próprias mãos, tá? Então, primeiro lugar aqui, na realidade segundo, né?
vamos ver aqui Cristo falando sobre um amor ativo, sem distinção. Essa parte aqui é um pouco, até um pouco mais difícil quando nós paramos para pensar e colocá-la em prática. Versículos 43 a 48 fala sobre isso. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele continua falando isso até o versículo 48. Jesus aqui, ele não está esperando que nós tenhamos apenas uma atitude passiva diante do perverso, tá? Mas devemos ter também uma atitude ativa. Como assim? Qual seria a nossa atitude passiva? Ele me mandou andar 1 milha, então eu vou ter que andar com ele 2 milhas. Vamos lá. Isso é uma atitude passiva. Só estou fazendo o que me foi ordenado. Mas por dentro, estou aqui parado igual uma pedra, né? O que Cristo está ensinando é não somente essa atitude passiva, mas uma atitude ativa. Mandaram você andar 1 milha, não apenas ande 2 milhas, mas ame quem te chamou para andar aquela milha, né? Essa atitude ativa é amar aquele que nos causou dano, né? Agostinho disse, muitos têm aprendido a oferecer a outra face, mas não sabem como amar a pessoa que o esbofeteou. E é aqui onde Cristo entra. Lembra? Cristo, ele mostra a lei e ele vai além da lei. Então, o que a lei fala, você tem que fazer isso. Cristo já ensinou. Bateu no teu rosto, dá outra face. E não só isso. Ame aquela pessoa que está te batendo. Aí é a parte difícil de ser aplicada. Aí é a parte difícil. A lei, ela diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Os escribas adicionaram e odiarás o teu inimigo. Como se o inimigo não fosse o nosso próximo, tá? Agora, o que Cristo está falando é, de novo, um passo além. Você não apenas vai amar o teu próximo como a ti mesmo, mas você vai amar o teu inimigo, porque ele é o teu próximo. Aquela pessoa que está te fazendo mal, aquela pessoa que talvez já tenha te feito mal, né? Aquela pessoa que está querendo te esbofetear, aquela pessoa que está querendo puxar o teu tapete, é o teu inimigo, mas ele também é o teu próximo. E aí, tem que amar o teu próximo como a si mesmo. Gente, aqui é a parte difícil. É por isso que Cristo vem e apresenta um padrão mais abrangente do que a lei mosaica, tá? Devemos amar nossos inimigos, como acabamos de falar, né? Lucas 6, 27 e 35. Observem esses dois versículos. O Senhor Jesus ensinando aqui, e ele pega e fala assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos amam. Isso? Para quem? Aqui é a parte difícil, gente. É fácil nós fazermos o bem para aqueles que nós amamos. Difícil é você fazer o bem para aqueles que nos odeiam, né? 35 fala, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem
e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Uma vez uma pessoa me ensinou sobre isso. Quando você empresta dinheiro, considere que você deu. É a melhor coisa. Por quê? Se a pessoa te pagar de volta, joia, você está no lucro. Se ela não te pagar, você não vai ficar ressentido com ela. Você não vai criar ódio por ela. Você não vai ficar com aquela raiz de lá vem o devedor, né? Você não vai fazer mal para você mesmo. Então isso é uma coisa que será ótimo até mesmo para nós, né? Romanos 12, o apóstolo Paulo nos ensina, 12, 20 e 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ô, gente, como isso é difícil. É muito mais fácil nós simplesmente, meu inimigo tá com sede, vou lá dar um copo de veneno para ele. Né? Da pimenta, né? Da Carolina Reaper para ele. Só uma colherinha, né? Ah, entrou um cisco no olho da minha sogra, né, Wesley? Dá aquele colírio especial, Carolina Reaper. É muito mais fácil nós pensarmos assim. Agora, o que Cristo está nos ensinando e o que Paulo também nos enfatiza aqui, nos ensina aqui, é exatamente o oposto. Para nós agirmos com o mal que a pessoa nos fez, nós retribuirmos com o bem. Ou como se isso fosse fácil. Mas é o que nós devemos fazer, gente. Tá? Também Cristo nos ensina que devemos orar não pelos perseguidos, mas pelos perseguidores. Quantos de nós oramos pelos cristãos que estão sendo perseguidos pelo mundo, né? Já tem, acho que uns 3 meses que minha irmã recebeu um mapa da perseguição no mundo. Lá do... Qual que é aquele site lá? Portas Abertas. E ela me deu aquilo lá porque eu ia trazer para a igreja e colocar lá. Tem um pequeno problema, gente, chamado memória. Nunca lembro de trazer aquele negócio. Para quê? Colocarmos e orarmos pelos cristãos perseguidos. A minha pergunta é, e nós oramos pelos perseguidores? Porque o que Cristo está nos ensinando é justamente isso. Orar pelo que vos perseguem. Para orarmos por aqueles que nos perseguem, é necessário nós amá-los. E aqui é a parte difícil. Mas à medida que nós oramos por eles, o amor aumenta. Uma vez uma esposa de pastor com quem nós trabalhamos, ela nos ensinou um segredo bem interessante, né? Para cada característica ruim que você vê em uma pessoa, você tem que citar 10 características boas dela. Ô louco, mas... Por quê? Porque isso nos força a observarmos não só os pontos negativos da pessoa, mas também os pontos positivos. Gente, todos nós temos nossos pontos negativos, tá? Todos nós. E todos nós temos nossos pontos positivos.
O problema é que muitas vezes nós só olhamos para os pontos negativos. E devemos aprender a olhar o outro lado da moeda. Né? Ah, aquela pessoa é assim. Por que será que aquela pessoa é assim? Já parou para pensar? O que aquela pessoa ou está passando ou já passou para ser daquele jeito? Eu tenho um aluninho lá, quando ele chegou na classe, no início do ano, gente, ele era uma bênção. Difícil. Fui trabalhando com ele. Ele se tornou, não chegou a ser um anjinho, tá? Talvez um anjinho com uma asa assim quebradinha, mas ele estava muito melhor. De repente, ele quebrou a outra asa e começou de novo e se tornou de novo difícil e tal. E eu comecei, caramba, o que está acontecendo com fulano? O que está acontecendo com ele? Será que alguma coisa em casa, né? Porque muitas vezes o que as crianças passam em casa é refletido na escola. E eu fiquei, o que está acontecendo com ele? Tentando descobrir e por meio dele não estava conseguindo. E aí eu faço o seguinte, os alunos mais difíceis, eu puxo eles para mais perto da minha mesa, para eu ter um maior controle sobre eles. Os mais tranquilinhos, eu deixo eles mais longe, porque eu sei que eles não vão me dar dor de cabeça. E ele já estava na última mesa. Eu tive que puxar ele de volta para a primeira mesa, pertinho de mim. E não só na primeira mesa, na cadeira mais próxima de mim. Toda hora eu, fulano, vem cá. E tentando descobrir, e não consegui. Até um dia que eu conversei com a mãe dele. E aí ela falou, ele está passando muito ciúme por causa do irmão, se não estou enganado, 6 meses de idade. Então, o que estava acontecendo? Ele estava perdendo o trono. Como é que ele estava agindo com isso? Ele não podia bater no irmãozinho, porque era muito novo. O que ele fazia? Descontava nos outros na escola. E, gente, ele descontava nos outros na escola. Porque ele estava sentindo que ele não era mais amado. E ele é. Aí o que eu fui fazendo esses tempos? Acho que já há umas 3 semanas que eu estou fazendo isso. Eu sempre chegava, puxava ele, abraçava e tal. Você é especial, rapaz, e não sei o que e tal, e papai. E fui trabalhando isso com ele e tal, parará. Conversei com a mãe que estava fazendo isso. E foi indo. Antes ele estava batendo numa média aí de umas 5 a 7 crianças por dia. Na escola. Só no tempinho da escola. Agora ele está batendo em uma a cada 2, 3 dias. É um grande progresso. Não, é um grande progresso. E a mãe está fazendo a mesma coisa com ele em casa. Sempre pegando, abraçando, tal, conversando bastante, falando que ama, porque eles precisam disso. Sabe? Muitas vezes, gente, nós não olhamos o que a pessoa está passando para ela agir daquele jeito. Por que ele não sorri? Você sabe o que ele está passando ou o que ele já passou? Né? Então, ao invés de nós julgarmos, ao invés de nós olharmos o ponto negativo da pessoa, vamos aprender a olhar o que está acontecendo com ela e olhar os pontos positivos dela. E assim nossa mentalidade vai melhorar porque o nosso amor por ela vai aumentar. Jesus Cristo, ele nos dá esse exemplo. Quando Cristo estava lá na cruz, o que Cristo fala? Pai, perdoa-lhes. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Acabaram de crucificá-lo. Tinham colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele. Já tinham judiado muito dele. E o que ele fala? Perdoa. Orando pelos inimigos.
E o mesmo exemplo, né, um exemplo bem parecido, Estevão, em Atos capítulo 7, quando ele, ajoelhando-se, clama em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E logo em seguida, ele falece. Orando pelos que nos perseguem. Sabe por que isso, gente? Porque isso vai ser um amor que faz a diferença. E é isso que o mundo precisa hoje. Sempre precisou, mas ainda mais hoje está necessitando. Os escribas e os fariseus, eles faziam do ódio pelos seus inimigos uma parte integrante da religião. Uma religião que prega o ódio. E não é diferente de muitos hoje em dia, né? Mas ao contrário disso, Cristo, ele nos ensina a nos identificarmos como filhos de Deus e amarmos a todos. Irmãos em Cristo, seu cônjuge, seu filho, sua filha, seus pais e seus inimigos. Pastor Ray, ele sempre brincava, né? Ele chegava para aquelas pessoas que ele tinha bastante afinidade. Ele chegava e falava, olha, se eu não te amar como meu irmão em Cristo, se eu não te amar como tal coisa, acho que era como filho na fé, acho que era como filho da fé, eu tenho que te amar de qualquer jeito, porque Cristo fala que eu tenho que amar até meus inimigos, eu tenho que te amar de qualquer jeito. Não tem escolha, né? Gente, e realmente nós temos que amar todos, indiscriminadamente, tá? E temos que ter como base da nossa vida cristã esse amor. O versículo 48 é bem forte. Eu sempre falo isso. Versículo 48 do nosso texto, Cristo encerra essa parte aqui de uma forma absurda, né? Ou posso usar outra palavra melhor, de uma forma extraordinária. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Como que vamos ser perfeitos como nosso Pai Celeste? Amando até nossos inimigos. Há 3 níveis de retribuição na vida, tá? Primeiro é o nível demoníaco. Ele retribui o bem com o mal. Há o nível legal, que retribui o bem com o bem e o mal com o mal. Se me fez bem, você me fez mal? Ah, me espere, né? E há o nível cristão, o que retribui o mal com o bem. A pergunta é, em qual desses níveis nós nos encontramos? Eu diria que mais de 90% dos cristãos, não estou nem jogando aqui incrédulos, dos cristãos se encontram apenas no nível legal, né? Se você me tratar bem, eu vou te tratar bem. Se você me tratar mal, eu vou te tratar mal. Olho por olho, dente por dente. Ponto. Mas não é isso que Deus espera de nós, como cristãos. O que Ele espera de nós é justamente o último nível, de retribuirmos o mal com o bem. É fácil? Não é, gente. Se eu falar que é fácil, eu vou ser um hipócrita. Mas é onde nós devemos trabalhar e nos encontrar. Porque é justamente o que Cristo nos ordena, nos ensinou e nos ordenou a fazermos. Então, que possamos realmente retribuirmos o mal que as pessoas fazem para nós com o bem. E assim
sermos cristãos de verdade. Fazemos parte da minoria, né? Como Cristo fez, como Estevão fez. Esse deve ser o nosso objetivo. Amado Deus e Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a podermos seguir o exemplo do Senhor e retribuirmos o mal que as pessoas fazem conosco com o bem. Peço, Pai, que o Senhor esteja não somente nos ensinando, mas nos fortificando, nos auxiliando para fazermos isso, Pai, porque é tão difícil, é tão difícil. Mas nós podemos fazer com a ajuda do Teu Espírito, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Cristo. Amém.